Olá, eu sou a Josiane Leite e hoje vamos conversar sobre a alimentação do lactente. Lembrando que lactente são os bebês de 0 a menos de 2 anos. Para a gente conversar sobre a alimentação dos lactentes, é importantíssimo a gente pensar sobre o conceito de epigenética. A epigenética versa sobre a influência que o ambiente, incluindo a alimentação e a nutrição, tem no genoma. E aí, pensando nisso, nós temos algumas janelas de oportunidade para melhorar a saúde dos indivíduos, que são a alimentação materna, na gestação, o aleitamento materno e a alimentação saudável. Então, pensando nisso, o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde propuseram em 2002, e depois teve uma atualização em 2015, os 10 passos para uma alimentação saudável. Então, esses conceitos são importantes a gente saber, né? Passo 1. Dar leite materno até os 6 meses, sem oferecer água, chás ou qualquer outros alimentos. Passo 2. A partir dos 6 meses, introduzir de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até 2 anos de idade. Passo 3. Após os 6 meses, dar alimentos complementares, cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes, 3 vezes no dia se a criança tiver em aleitamento materno e 5 vezes ao dia se ela tiver já desmamado. Passo 4. A alimentação complementar deverá ser oferecida sem rigidez de horário, respeitando sempre a vontade da criança. Então, a palavra-chave é respeito. Respeito aos sinais de fome e saciedade da criança. Esse respeito ele deve surgir já na amamentação, que hoje é em livre demanda, levando em consideração esse respeito ao bebê, né? E ele deve ser perpetuado ao longo da alimentação dessa criança. Passo 5. A alimentação complementar deverá ser espessa desde o início e oferecida com a colher, começar com consistência pastosa e progredir gradativamente. Existe, gente, outras formas de se fazer a transição alimentar do leite materno ou do leite artificial para a alimentação sólida. Uma delas é chamada BLW, que é uma alimentação totalmente guiada pelo bebê. Essa forma de alimentação, ela está cada vez mais em voga hoje, por causa das redes sociais, que teve muita disseminação, mas a recomendação ainda é começar pela gradual, da textura mais pastosa e aos poucos, gradativamente, atingir a textura sólida. Passo 6. Oferecer diferentes alimentos ao dia. Quanto mais diversificado for, melhor é. Então, uma alimentação saudável é também uma alimentação colorida. Lembrando que quanto mais colorido o prato, melhor é. Cada cor representa uma determinada vitamina que aquele alimento é mais rico. Passo 7. Estimular o consumo diário de frutas, verduras, legumes nas refeições. Passo 8. Evitar o açúcar, o café, enlatados, fritura, refrigerante, bala, salgadinho, guloseimas nos primeiros anos de vida. Eu até diria que mais do que evitar é nunca usar, né, o açúcar. E mais do que ser nos primeiros anos de vida é manter isso pelo resto da vida. Passo 9. Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos. Garantir seu armazenamento e conservação adequados. Passo 10. Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando sua aceitação. A palavra é respeito. Então, a criança quando está doente, ela fica com o apetite reduzido, mas logo depois que ela se recupera daquela doença,
o apetite volta e ela recompensa aquela possível perda de peso que ela teve naquele período. Então, vamos lá falar sobre o aleitamento materno. Então, o que é que a gente vai falar sobre o aleitamento materno? Como a criança mama. Então, existe alguns reflexos que facilitam essa alimentação da criança, né? Antes de tudo, vamos lembrar que não existe leite fraco. Essa é a frase mais importante dessa aula. Não existe leite fraco. Por mais que a gente diga isso, por mais que a gente reforce isso com as mães, em algum momento é possível que ela se veja se questionando a qualidade do leite que ela produz para o filho dela. Então, a gente tem que estar muito bem seguro, a gente como profissional da saúde que vai apoiar essa mãe e essa família, a gente tem que estar muito seguro que não existe leite fraco, né? E que isso é um mito que deixa a mãe mais insegura e atrapalha a amamentação. Então, para o bebê mamar, a natureza é muito sábia. E os bebês já nascem com alguns reflexos, né? Um deles é o reflexo da busca, no qual o bebê, ao encontrar com o mamilo, ele já busca, vira o rostinho em busca do mamilo. Outro reflexo é o reflexo da deglutição ou da sucção. Quando o bebê sente algo encostar no palato, ele começa a ter a sucção, tá? E aí a outra etapa, né, digamos assim, da amamentação, como o bebê mama, é a questão da pega correta. A pega correta, ela tem que ser avaliada em todos os momentos em que se estiver com a mãe e o bebê. Então, para a gente avaliar se a pega está correta, né, a gente vai avaliar alguns sinais, né? Vejam que nessa foto aqui, a gente consegue ver que a boca do bebê está bem aberta e que ele consegue abocanhar boa parte da auréola da mãe, né? Veja que a bochechinha dele está bem redondinha, sinalizando de que ele tem líquido, né? Ou seja, leite em sua bochecha. E nessa imagem de cima, a gente consegue ver toda a produção do leite, né? Você vê que a forma correta de amamentar da pega influencia na drenagem desse leite, né? Evitando complicações como a mastite, né? Por represamento de leite nos ductos lactíferos. Nessa foto, a gente consegue ver, essa ilustração, a gente vê que tem um bebezinho com a pega errada. Veja que ele não abocanha o mamilo inteiro, né? Ele deixa somente uma parte, pega só o pico do mamilo. Então, ele não consegue ter uma boa sucção. Lembra que eu falei sobre o reflexo da sucção? Para ele acontecer, o mamilo tem que encostar lá no palato. Se ele abocanha só o bico, ele não consegue fazer bem esse reflexo. Além de tudo, não drena totalmente o leite materno dos ductos lactíferos, causa represamento desse leite que vai levar a uma mastite, né? Além de tudo, é dolorido para a mãe, né? Isso vai levando a não adesão da amamentação. Porque é dolorido, porque ela se sente insegura, porque o bebê está com fome e ele manifesta isso na forma de irritabilidade. Isso vai gerando uma bola de neve de estresse que vai diminuir a produção e vai atrapalhar, né? Vamos voltar naquela outra imagem. Vejam que nessa daqui, ó, a gente consegue ver que o mamilo chega lá dentro, no palato, né, no palato duro, para poder
desencadear o reflexo da sucção. Em relação à pega, né, a gente viu sobre a pega, agora a gente vai falar sobre a posição. Qual é a posição correta? A posição correta para amamentar é a posição que a mãe se sente mais confortável. Aqui nós temos algumas sugestões de posições para amamentação. Todas elas são corretas, tá? É muito importante que a mãe esteja muito confortável, porque ela vai passar muito tempo fazendo a amamentação e se ela não estiver confortável, se ela não estiver se sentindo bem, ela não vai manter essa amamentação como nós desejamos, como é o esperado para esse bebê. Então, o leite materno, ele sofre a ação do hormônio chamado prolactina, que é um hormônio responsável pela produção de leite e tem seus níveis regulados pelo estímulo da sucção. Lembra da sucção? Então, quando o bebê começa a fazer a sucção, ele começa a liberar a prolactina, que vai aumentar a produção. Então, a sucção é muito importante. Às vezes a gente vê alguém argumentando assim, eu posso tirar o meu leite para dar na mamadeira? Poxa, quando a gente está orientando o paciente a fazer isso, uma mãe a fazer isso, a gente está tirando esse momento da sucção, aumentando prolactina, que vai aumentar a produção do leite. Existe outro hormônio que é importantíssimo, que é o hormônio chamado ocitocina. Ele é responsável pela ejeção do leite. E esse hormônio, gente, ele é influenciado por fatores emocionais maternos. Então, numa situação em que tem autoconfiança, ele aumenta a produção. E numa situação em que tem muito estresse, ansiedade, insegurança, então tem diminuição da produção da ocitocina. Então, quando a gente vê alguém com uma mensagem destrutiva em relação ao aleitamento materno para aquela mãe, a gente tem que intervir, porque nesse momento da insegurança, a ocitocina vai diminuir a produção dela e vai diminuir a ejeção do leite do bebê, tá? A ocitocina também tem um papel muito importante na manutenção da produção do leite materno. Então, ele tem um pico de produção na madrugada. Então, uma coisa interessante é que a mãe que amamenta, ela tem que manter a amamentação da madrugada, porque nesse momento é o maior pico de produção da ocitocina. Então, não dá, por exemplo, para deixar o bebê tomando, por exemplo, uma mamadeira à noite, né? A mãe precisa, principalmente nesses primeiros meses, ela precisa fazer essa amamentação da madrugada, tá? Uma coisa bem interessante sobre a ocitocina é que quando ela está sendo produzida, ela causa sono na mãe e no bebê. Então, não é incomum a gente ver um bebezinho que assim que pega o peito, já começa a ficar sonolento e dorme, assim como a mãe também, né? Ela começa a dar o peito e aí já sente sono, tá? Quando o bebê dorme, no início da mamada, é necessário que a gente faça alguns estímulos, a mãe faça estímulos para que esse bebê consiga ficar acordado, né? Acordado para poder sugar o leite até o fim. E qual a importância disso? Porque o leite do início da mamada é diferente do leite do final da mamada. Então, o leite anterior, ele é rico em água, imunoglobulinas, né? Ele tem a função dele. Mas o leite posterior, ele é o leite rico em gordura. Então, é essencial que o bebê chegue nesse leite posterior, porque esse leite é o que vai determinar o aumento do ganho de peso dele, é quem vai determinar a saciedade, né? E que vai fazer com que o bebê fique mais tempo tranquilo, sorridente, e a mãe fique mais tranquila, mais calma, alimentando aquele ciclo de autoconfiança que vai perpetuar o aleitamento materno.
Lembrem-se, gente, que por volta do 5º dia de vida ocorre a apojadura, que é quando ocorre a produção do leite maduro, né? Lembrem-se que antes disso, antes do 5º dia de vida, o colostro que está sendo produzido, ele é extremamente importante para esse bebê. Então, nesse momento, não é a quantidade que importa, até porque o bebezinho acabou de nascer, então o organismo dele ainda está se adaptando a uma alimentação oral, né? Então, o tamanho do estômago é um volume pequeno, então pouca quantidade de leite, de colostro, já é o suficiente para alimentar aquele bebê, porque a capacidade gástrica dele nos primeiros 5 dias de vida é muito pequena, né? Bem limitada. Então, pequena quantidade já sacia. Ao nascer, o tamanho do estômago dele é semelhante ao tamanho de uma cereja, por exemplo. Então, é bem pequeno, né? Então, para que a gente tenha sucesso no aleitamento materno, o que é que deve acontecer? Primeiro, a mãe tem que estar tranquila e confortável. Lembra daquilo que a gente conversou? Pois é, importantíssima manutenção. O leite tem que ser em livre demanda, né? Qual a importância disso? Lembra dos 10 passos para a alimentação saudável? A livre demanda é um respeito aos sinais de fome e saciedade do bebê. Cada bebê tem um ritmo, né? Então, é importante que a gente respeite. A ingesta de líquido pela mãe é importantíssima. Imagine que a coisa que tem mais impacto na produção do leite dela é a quantidade de líquido que ela ingere durante o dia. Então, vocês imaginem que ela tem que tomar aproximadamente 4 litros de líquido por dia. É muita coisa, né? A natureza, como eu disse, é muito sábia. E é muito comum a mãe, quando está amamentando, assim que ela inicia a amamentação, ela já sente sede, né? Mas, independente dos sinais da sede, ela tem que consumir essa água constantemente, tá? O tempo de mamada, ele influencia no sucesso da amamentação. Por quê? Porque se a amamentação está curta, é sinal de que o bebê não está conseguindo chegar no leite posterior. No primeiro mês de vida, o bebê ainda não tem a musculatura da face tão bem desenvolvido. Então, as mamadas, elas são mais longas, aproximadamente 30 minutos para que ele consiga chegar no leite posterior. Se o bebê está ficando 10 minutinhos no peito, um bebezinho de 1 mês, por exemplo, é sinal de que ele não está chegando no leite posterior. Consequentemente, ele não vai ganhar o peso esperado para ele e, consequentemente, vai gerar insegurança na mãe, né? Então, quando o bebê passa pouco tempo na mama, é sinal de que a gente tem que estimular para que ele consiga chegar no leite posterior. Lembrando que justamente para que ele pegue o leite posterior, quando o bebê para de amamentar no peito, na próxima mamada ele tem que voltar para o peito que ele terminou. Por exemplo, ele estava mamando no seio direito da mãe. Terminou a amamentação porque o bebê não quis, o bebê largou o peito, então é um sinal de saciedade. E aí, quando ele novamente requerer o peito, coloca-se o bebê novamente na mama direita, que foi a mama que tinha terminado o aleitamento, tá? Justamente para ele pegar esse leite posterior. Claro que, voltando ao tempo de mamada, uma criança maior, por volta de 1 ano de idade, ela já tem um poder de sucção e uma habilidade para sucção muito melhor do que quando ele era recém-nascido. Então, a amamentação de um bebê de 1 ano, ela pode ocorrer em 10 minutos, tá bom? Mas do bebezinho de 1 mês, 2 meses, ainda não. À medida que ele vai tendo mais controle da musculatura, que ele vai tendo mais maturidade, ele vai diminuindo o tempo da mamada. Lembre-se que o bebê, quando ele está fazendo a sucção,
ele faz aproximadamente 3 sucções, né? E aí ele repousa um pouco, tá? Então ele suga, suga, suga e descansa. Suga, suga, suga e descansa, tá? Importantíssimo para o sucesso do aleitamento materno é o apoio familiar e da comunidade. Gente, quando eu falo apoio familiar, eu falo de todos os entes da família. É a mãe, é a irmã, é a tia, é a sogra, são todas as pessoas. E principalmente o pai, né? O pai, eu sempre gosto de dizer para ele que ele tem o poder de ser o guardião do aleitamento materno. É ele quem está tendo essa visão de proteção, né? De cuidado, né? Ele cuidar da mãe, do bebê, da família, e que ele pode apoiar a mãe, estimulando que ela consuma mais água. Ele pode apoiar a mãe, levando alimentos para que ela consuma alimentos mais saudáveis, né? Então, ele tem o poder de proteção, né? Outra coisa que é muito importante é a gente ter um apoio da comunidade. Quando eu digo comunidade, entenda-se todas as pessoas, né? Todos os outros. Então, quando uma mãe vai amamentar em algum local público e que ela é criticada por isso, né? Por estar amamentando nesses locais em públicos, ela não está tendo o apoio da comunidade, né? Então, essa é uma situação. Outra coisa é a comunidade entender, por exemplo, a nossa legislação, ela já entende, ela já protege a mãe que está amamentando, né? Então, isso é uma forma de proteção ao aleitamento materno, né? A licença maternidade é um ganho, nem todas as mães disponibilizam, né? Mas é com certeza algo que vem a beneficiar e apoiar o aleitamento materno. Outro apoio da comunidade é, por exemplo, ceder a fila, né, para uma pessoa, uma lactante, que é uma mãe, uma pessoa que amamenta. Quando você, por exemplo, dá prioridade numa fila a uma lactante, você também está estimulando o aleitamento materno. Então, o que mais que é importante para o aleitamento materno? Gente, a gente tem que oferecer, nós como profissionais da saúde, um real apoio ao aleitamento materno. Vejam que eu coloquei a palavra real em maiúsculo, né? Em caixa alta. Por quê? Porque quando eu digo real, não é só dizer para a mãe que ela tem que amamentar e que o leite materno é o melhor alimento para o filho dela. Não é só isso. A gente tem que saber como orientar. A gente tem que olhar a pega, a gente tem que olhar a posição, a gente tem que dar suporte emocional, a gente tem que avaliar o ambiente que essa mãe está inserida, a gente tem que ter uma visão maior do que aquela de dizer assim, ó, deu leite materno. Na primeira dificuldade que a mãe aparece, o que é que muitas vezes se faz? Se oferece uma fórmula, né? Se estimula a parar de amamentar. Então, a gente que é profissional, nós somos a referência daquela família. Então, a gente tem que estar muito seguro para lidar com os problemas que podem eventualmente aparecer no aleitamento materno. O apoio da comunidade, como eu falei, né? A amamentação noturna, ela é importante porque ela tem uma importância para manutenção da amamentação e a alimentação materna. Importantíssimo que o alimento da mãe seja uma alimentação equilibrada, né? Sem muitos excessos, sem muitas calorias. Então, como é que a gente vai avaliar se a criança está tendo alguma dificuldade na amamentação, né? Então, a gente vai olhar alguns elementos. Por exemplo, na mãe, o que é que a gente vai perceber? Se a mãe está mal ou deprimida. Vejam que isso é diferente daquela tristeza ou aquela volatilidade emocional que a mãe apresenta logo depois do parto, né?
É algo mais grave, né? Quando ela está realmente deprimida, não tem interesse pelo bebê e em virtude disso ela não mantém contato visual com esse bebê. A mãe se demonstra tensa e desconfortável, né? Quando a gente olha o bebê, aí a gente vai ver se esse bebê está muito sonolento, se ele parece tem um aspecto de doente, se o bebê está impaciente ou chorando muito, irritado, ou se o bebê não procura o peito, né? Nem quando está com fome, né? Esses são sinais de gravidade. A gente vai avaliar as mamas, perceber se elas estão hiperemiadas, ou seja, avermelhadas, né? Se elas estão edemaciadas ou se elas têm fissuras no mamilo. Se o mamilo está doloroso, se ela faz, na hora que ela está amamentando, o dedo em formato de tesoura, porque esse dedo, ele atrapalha o fluxo de leite para o bebê. Então, é como se aquela mãe que coloca o mamilo como se fosse uma tesoura, com os dedos, tá? Essa posição não deve ocorrer. O que ela pode apoiar o seio como um formato do C. A mão como se fosse um C, certo? E não em formato de tesoura. E a gente vai avaliar a posição do bebê. O que é importante para esse bebê estar bem? É que ele esteja com a cabeça e o tronco alinhados. Se ele estiver desalinhado, não tá legal. O bebê ele tem que ficar bem próximo à mãe. Então, se o bebê tá longe, a gente tem que orientar e corrigir isso. Ou então, quando o bebê não tem um apoio adequado. Por exemplo, a mãe apoia só a cabeça do bebê e não apoia o tronco. Isso vai ser desconfortável para o bebê. Então, ela tem que oferecer um apoio para a cabeça, para o tronco até as nádegas. A gente vai avaliar a pega do bebê. Lembra daquela foto que eu mostrei anteriormente, aquela gravura? Pois é. Então, a gente vai olhar se tem mais a auréola abaixo da boca do bebê, isso é sinal de gravidade. Se o bebê está com a boca pouco aberta, se os lábios estão invertidos, ou seja, como se eles estivessem para dentro, e se o queixo do bebê não toca a mama. Então, esses são sinais de uma má pega. E a gente vai avaliar a sucção, avaliando se as sugadas são rápidas, se quando o bebê está mamando a bochecha fica seca, né, assim, murcha, porque se ficar murcha é sinal de que não tem líquido lá. E se a mãe tira o bebê do peito e não o bebê que perde o interesse, né? Então, quando o bebê está saciado, ele para de mamar. Quando a mãe precisa tirar o bebê do peito, é porque ele não está saciado ainda. Quais são os benefícios da amamentação? São inúmeros, né? Para o bebê, para a mãe e para a família. Então, para o bebê, a gente está falando de digestão. O leite materno, ele tem melhor digestibilidade para ele, né? A gente está falando de uma nutrição mais adequada. Ora, não existe um leite melhor do que o leite materno. Ele é completo em todos os seus elementos. E ele é um leite que foi feito especialmente para aquele bebê. Leite nenhum artificial foi feito exclusivamente para aquele bebê, né? E o leite materno tem essa interação. Então, o leite materno, ele vai tendo mudanças na composição dele a depender das demandas do bebê e da mãe. O leite do materno, ele melhora a imunidade do bebê. Lembra que eu falei que o colostro e o leite anterior é rico em imunoglobulinas? Pois é, vão melhorar a imunidade do bebê, né? Vai aumentar o vínculo desse bebê com a mãe, vai ser um fator de proteção contra alergias alimentares, né? Tanto alimentares quanto alergias respiratórias. E ele tem hidratação, porque o primeiro leite que o bebê mama, o leite anterior, é rico em água. Então, o bebê já fica hidratado. As vantagens para a mãe são que ele diminui o sangramento no pós-parto, ele diminui o risco de câncer de mama e de ovário,
e ele reduz, a mãe consegue reduzir de peso com mais facilidade, né? Porque a demanda energética de quem está amamentando é muito grande. Imaginem que a mãe que amamenta gasta aproximadamente 700 calorias por dia, só por ela estar amamentando. Então, 700 calorias é semelhante a uma aula intensa de uma atividade aeróbica, como, por exemplo, uma aula de spinning. Intensa. E os benefícios para a família são a praticidade do preparo, gente, já está feito, né? Então, não existe risco de contaminação, não existe demora na produção, né? É a praticidade da administração, não existe nada que atrapalhe, é só a mãe e o bebê. Não precisa ter um bico especial, não sei de quem, uma mamadeira especial, anticólica, não precisa nada disso, já está perfeito para o bebê. Aumenta o fortalecimento afetivo dos pais, dos avós, né? Da mãe com o pai, né? E sem contar que ele é econômico, porque ele é gratuito. E agora, gente, nós vamos falar sobre alimentação complementar. Importantíssimo, depois de 6 meses, o bebê começa a ter uma necessidade nutricional que o leite materno sozinho não consegue suprir. Então, ele começa a ter a alimentação complementar. Então, ela deve ser iniciada aos 6 meses de vida. Por quê, gente? Por causa da maturidade. O bebê, aos 6 meses de vida, já tem uma maturidade neurológica para poder entender a interação, entender texturas, né? Já tem maturidade do sistema digestório, porque as enzimas já estão mais maduras para digerir melhor os alimentos. E ele tem também uma maturidade motora, ou seja, justamente aos 6 meses de vida, o bebê consegue ficar sentado sem apoio, né? Então, não é à toa que isso acontece aos 6 meses de vida. Por isso que a gente não deve fazer essa alimentação complementar antes dos 6 meses, tá? E nem depois dos 6 meses, porque atrasa todo o processo. A alimentação complementar, ela tem um objetivo claro, que é o de ofertar alimentos com textura progressiva. E existe uma meta, né? A meta é que com 1 ano de idade, a criança se alimente da mesma textura que os pais, que a sua família. Então, ela já consegue se alimentar de alimentos sólidos. Para crianças menores de 1 ano, não deve conter sal em nenhuma das alimentações. Não, nem sal e nenhum tempero artificial, como por exemplo esses condimentos, né, que são muito ricos em sais, em gorduras e fazem muito mal. O bebê não tem maturidade renal para digerir sal, tá? Jamais utilizar o liquidificador, a gente tem que reforçar isso todas as consultas, perguntar se as mães entenderam, porque é frequente a gente orientar e elas, na tentação da insegurança, passar a comidinha no liquidificador, né? Lembrar que os pais são modelos de alimentação para as crianças. Então, mais do que querer que uma criança tenha uma alimentação saudável, os pais têm que também terem essa alimentação saudável em casa. Quando começa a fazer a alimentação complementar, é importante que a criança consuma água. Quantos ml de água ela precisa beber? Conforme a aceitação da criança, tá? Lembre-se, respeito às necessidades e vontades da criança. Então, a gente tem que respeitar e quando a criança não tem uma boa aceitação, a gente tem que insistir em pequenas quantidades até ela adquirir o hábito de consumir água. Todos os alimentos estão liberados, tá? Exceto o mel de abelha, porque o mel de abelha pode ter a toxina botulínica e o bebê não consegue digerir, e também o leite de vaca que não deve ser consumido nessa idade. No início da alimentação complementar, é super comum a criança cuspir.
Eu coloquei a palavra cuspir entre aspas, tem um motivo. Porque, na verdade, ela não está cuspindo. Imagine que antes ela estava no aleitamento, né, materno, e ela aprendia um movimento da língua diferente. Ela tinha a sucção, ela fazia a sucção. Agora ela tem que aprender um novo movimento com a língua. Então, às vezes, a mãe coloca o alimento na boquinha do bebê e o bebê coloca a linguinha para fora. Mas coloca porque ele era acostumado a fazer esse movimento. Então, isso não significa que o bebê cuspiu porque não gostou do alimento, tá? Cada alimento deve ser exposto à criança em torno de 8 a 10 vezes até a criança se acostumar com aquele novo paladar. Não se deve dar alimentos industrializados. Gente, o suco não é mais recomendado para bebês antes de 1 ano de idade. O suco tem, apesar de ter a fruta, ele não tem fibra nenhuma. E se não tem fibra, não diminui a saciedade das crianças, né? Não aumenta a saciedade das crianças. E não ensina as crianças a comerem a frutinha in natura, tá? Cafés e chás também não devem ser usados, eles só podem ser usados depois de 2 anos de idade. Para comidinha, como já falei, não deve conter sal, tá? Isso a gente tem que reforçar várias e várias vezes, porque o paladar da pessoa que está fazendo o leite, a comida, aliás, ele é um paladar mais viciado. Então, o paladar, muitas vezes, que se agrada de sabores salgados. Mas o bebê ainda não tem isso, né? Pelo contrário, a gente tem que estimular que a alimentação seja com pouquíssimo. Nesse momento, inclusive, é sem sal nenhum, tá? Para a higienização das frutas, lembra que um dos passos da alimentação saudável é a correta higienização? Então, tem que ser feita a higienização correta com a solução hidroestéril e também com a solução de bicarbonato de sódio para tirar a grande quantidade de agrotóxico que tem nos alimentos. A alimentação salgada, aquela papinha salgada, ela deve conter um alimento de cada grupo desse, tá? Então, a mãe vai escolher um alimento de cada grupo e oferecer separadamente para a criança. Então, ela cozinha, por exemplo, a batata inglesa, o feijão, a carninha de boi e a cenoura cozida e o brócolis, né? Ela tem que oferecer esses alimentos isoladamente. Para quê? Para que a criança aprenda o sabor real de cada alimento. Se ela começar a misturar esses alimentos todos e der, toda a comida vai ter o mesmo gosto. E a criança não vai saber que ela gosta de brócolis, porque o brócolis estava misturado com o arroz, com o feijão, com a carne, então ela não consegue ter um paladar diferenciado, tá? Lembrando, gente, que a diferença entre legumes e verduras, né, é que legume é tudo aquilo que não tem folha, né? Toda hortaliça que não tem folha, né? Se você não come a folha, ele é legume. Se você come a folha, ela é uma verdura. Lembre-se, estimular sabores, variar os alimentos, a consistência e a forma do preparo é importante. A criança, ela precisa pegar em pedaços do alimento, tá? Ela tem que ter contato com o alimento, né? Então, esse momento a criança tem que se lambuzar, tem que pegar a comidinha, deixar que ela pegue a textura, né? E a gente tem que oferecer pedacinhos para que ela vá se acostumando. Então, tirinhas dos legumes, né? Os da carne, deixar um pedacinho de fruta para despertar a curiosidade e o desejo dela levar aquele alimento à boca, porque a gente está estimulando com isso a autonomia dessa criança, né? Lembra que a gente está na programação e que a gente tem uma meta. Os alimentos, eles devem ser oferecidos separadamente para que a criança identifique os vários sabores e desta forma aceite-os. Não acrescentar açúcar ou leite nas papas, né?
É muito comum as mães dizerem assim, doutora, ele não come mamão não, mas ele come o mamão passado com leite, né? Então, tem o leite que modificou o sabor da fruta e tem também o liquidificador, né? Que não deve ser usado. Não existe leite fraco. E lembrem-se, gente, que amamentar é um ato de amor. Espero que essa aula tenha sido engrandecedora para vocês e que gerem boas condutas práticas em relação ao aleitamento e alimentação do lactente. Um abraço a todos e até a próxima!